Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos. Hoje a rúbrica Basílio Responde. Esta rúbrica foi um desafio que me puseram do género: tens poucos vídeos, tens neste momento 12, cerca de 12 vídeos, mas nós queremos saber mais. Então, se vamos querer saber mais, vamos fazer esta rúbrica, o Basílio Responde. Vamos a isto. E tem aqui uma série já de perguntas. Não vou conseguir responder a todas. Mas tem aqui perguntas da Fernanda Correia, tenho perguntas da Angélica, tenho perguntas aqui da Anabela, tenho perguntas de várias pessoas, aqui do Rui, tem aqui do Engenheiro Francisco, tem aqui várias perguntas que vamos passar a responder neste live. Muito bem, eu só vou aqui fazer aqui uma partilha deste live em outros grupos que também me pediram para partilhar. Muito bem, vamos então à primeira questão. A primeira questão, vamos começar aqui pela Angélica, vamos começar aqui pela Fernanda Correia, que pergunta: como devemos angariar clientes? A angariação de clientes tem muito a ver com o negócio. Que negócio nós vamos apresentar-se ao mercado? Nunca podemos estar a falar em angariar clientes para uma empresa de mecânica, como para uma empresa de serviços, como para uma indústria pesada. São coisas diferentes. Temos que ver qual é o tipo de público-alvo. Porque o público-alvo tanto pode ser mais masculino, como pode ser mais feminino, como pode ser mais velho, mais novo, pode ser os milénios. E vender aos milénios é completamente diferente do que vender às pessoas mais velhas. Tudo tem a ver com conexão com as pessoas. Uma coisa que é comum a todas as gerações: a conexão. E nós temos que saber conectar. Se as pessoas mais novas, como os milénios, não utilizam muito a conexão pessoal, nós temos que utilizar outro tipo de conexão. Eu peço depois à Fernanda Correia que diga que tipo de negócio é que ele quer ter mais vendas. Porque as mais vendas têm muita coisa. Termos mais vendas é um trabalho que, se fosse uma magia assim, vem aí mais negócio. De certeza que todos nós estávamos todos ricos, não é? Estávamos todos aqui ricos. Aqui deixa-me só aqui retirar. Ok, muito bem. Então vamos aqui retirar aqui o som das mensagens. Mas o mais vendas, tudo tem a ver com a conexão com as pessoas. Claro que também há outro elemento transversal, que é as redes networking. É preferível nós sermos conhecidos do que conhecer. Eu passo a explicar esta frase. Vejam o número de pessoas que nós conhecemos e façam ao contrário, o número de pessoas que nos conhecem. Convém que seja o número superior de pessoas que nos conhecem. Isso sim quer dizer que está a resultar as nossas vendas. Networking, clubes networking, redes networking, nós estamos presentes em vários eventos, estamos presentes nas redes sociais. Mais uma vez, os milénios utilizam muito as redes sociais. Nós estamos a falar de público-alvo das redes sociais, mas para isso é preciso traçar um plano de vendas. Porque se fosse, por exemplo, uma imobiliária, era completamente diferente. Um plano de vendas era completamente diferente, tem a ver com a sua própria angariação e como é que nós devemos angariar o imóvel. Portanto, vamos definir qual é o nosso alvo, qual é o nosso negócio, e a partir daí sim traçamos um plano de vendas. Segundo, pergunta: quero abrir um negócio, tem que abrir atividade? Depende. Tem que abrir atividade se já estiver a trabalhar por conta de outrem. Estamos logicamente obrigados a abrir a atividade. Se vamos passar um recibo verde, nós temos que abrir a atividade. Se vamos constituir uma empresa, não é necessariamente nós abrirmos a atividade, é a própria empresa, seja limitada, seja unipessoal ou outro tipo de empresa. Portanto, se tem que abrir a atividade, se estiver a trabalhar por conta de outra pessoa,
tem que abrir atividade. Se não tiver a trabalhar por conta de outra pessoa, aí sim basta abrir uma empresa. E desejo-lhe boa sorte se quer abrir uma empresa, porque neste país, quem abre uma empresa tem logo 30 pessoas, neste caso, 30 fiscais, 30 IS, IRC, IRS, IEN, e muitos IS atrás de quem abre empresas. Desejo muito boa sorte se vai abrir uma empresa, porque para abrir uma empresa, isso fala-se no empreendedorismo, para abrir uma empresa não chega só termos vontade, não chega só um amigo dizer boa, vai em frente, porque quando nós estivermos mal, esse amigo já não está lá. Quando nós abrimos uma empresa, abrimos um projeto, abrimos um negócio, conselho. E o conselho é uma forma de nostalgia. Tem que estar munidos de um plano de negócios como deve ser. Deixem de ser loucos. A história fala de meia dúzia de loucos que conseguiu ter sucesso, mas não fala dos milhares ou dos milhões de loucos que não conseguiram ter sucesso. Portanto, se vai abrir uma empresa, abra uma empresa com pés e cabeça. Terceira pergunta. A Angélica fala sobre o plano motivacional. Nesse plano motivacional, e o plano motivacional aparece porquê? Aparece porque as pessoas estão desmotivadas, ou podem estar desmotivadas, ou não estão. Há uma necessidade da empresa apresentar um plano motivacional. O plano motivacional é algo que as grandes empresas, e quando digo grandes não é em dimensão, as boas empresas estão cada vez mais a implementar nas suas casas. E este plano motivacional não chega só a termos matrecos. Não chega só a termos matrecos nas nossas instalações. Temos que fazer muito mais. Há aqui alguns exemplos. Algumas empresas que vou passando e têm o seu plano motivacional e coisas simples, e coisas muito simples. Havia uma empresa que as pessoas se queixavam que era silêncio. Silêncio, ouvia o barulho das máquinas, um silêncio. Colocaram música. E isso, acreditem que deu motivação. Claro que mais tarde, depois, a própria música deu um sinal de discórdia. Porque há quem gosta de kizomba e outros gostam de fado. E isso já é coisa que não se consegue separar. Depois há outro tipo de motivações que está dentro do plano motivacional. E o plano motivacional é para motivar as pessoas. Há quem tenha seguro de saúde. Há quem ofereça seguro de saúde aos seus colaboradores. Muito bom. Muito bom. Outras empresas que passei tinham visitas temáticas, isto é, uma empresa de confecções visitava, por exemplo, empresas concorrentes amigas. E os nossos concorrentes devem ser nossos parceiros, mas eram empresas maiores e não necessariamente concorrência direta. Empresas do mesmo ramo, vamos corrigir, empresas do mesmo ramo. Há uma empresa que tem uma excelente motivação, que os seus colaboradores nem notam muito, que é o Gabinete de Apoio ao Colaborador. E esse Gabinete de Apoio ao Colaborador, os colaboradores já estão tão habituados, mas não sabem a sorte que aquela empresa, que eles têm, por essa empresa ter o Gabinete de Apoio ao Colaborador. O que é o Gabinete de Apoio ao Colaborador? Nem todos têm hipótese de contratar um advogado para tratar de algum assunto civil, algum assunto pequeno. Nem todos têm tempo para tratar de uma mudança, por exemplo, ou de uma compra de um carro. Nem todos têm tempo de tratar de algo burocrático que necessite do nosso tempo. Esse gabinete, nessa empresa, ajuda, utiliza os seus serviços jurídicos para apoiar os seus colaboradores. E não só os serviços jurídicos. Tudo o que os colaboradores precisarem vão a esse serviço e esse serviço ajuda-os. Olha que bom. E depois há quem tenha a sexta-feira de tarde, 15 dias. Outros têm um dia por mês trabalho em casa. Outros têm redução de horário, mas trabalhar 8 horas, trabalham 7, trabalham 6, trabalham 5. E há quem trabalha quase que praticamente meio tempo em escritório e outro meio tempo em casa, almoço e tudo mais, mas nós podemos ir viagens e outros prémios, mas não podemos esquecer do seguinte: para que serve um plano motivacional? Para que serve um plano motivacional se as pessoas estão a trabalhar num clima de desorganização? E é esse clima de desorganização que eu luto todos os dias. Quando os empresários dizem, eu quero um plano motivacional, mas um plano motivacional não dá.
Não dá enquanto nós não organizarmos a casa. Como é que as pessoas se queixam, por exemplo, que há uma dificuldade de comunicação? Eu vou pô-los a jogar matrecos. Vai aumentar a comunicação? Até aumenta naquele período dos matrecos. Mas profissionais sobrecarregados, outro das queixas que as pessoas me fazem. Como é que nós implementamos um plano motivacional? O primeiro plano motivacional é a mesma coisa que pintar uma parede. Nós primeiro temos que limpar a parede e depois darmos a primeira mão. E sim, colocar o plano motivacional. E normalmente os empresários começam pelo fim. Vamos dar um plano motivacional. Quer queiram ou não queiram, eles vão ficar motivados. E não deve ser por aí. O caminho está em primeiro organizem a empresa, primeiro falem, primeiro percebam quais são os problemas. Eu tenho aqui uns últimos inquéritos que fiz numa empresa em que eu perguntei-lhes os problemas, de forma anónima, e eles falaram aqui de vários problemas, como falta de união, comunicação entre os colegas, não ter quem saiba orientar o trabalho, mais uma vez, falta de organização, falta de limpeza. Como é que nós estamos a pedir um plano motivacional se nós não temos limpeza naquela empresa? Portanto, há muito mais para trabalhar antes de nós termos um plano motivacional. Primeiro organizamos, primeiro colocamos as coisas no sítio, implementamos as nossas regras, as pessoas fazem o que devem fazer, porque se todos fizerem o que está estipulado, todos fazem menos. Quer dizer, todos fazem igual, todos vão fazer menos. E aí sim, vamos implementar um plano motivacional de seguro de saúde, vamos implementar as visitas temáticas, os matrecos, as massagens, a ginástica, o que for, de forma que as pessoas fiquem motivadas. Depois, há aqui uma outra pergunta sobre a alteração ao Código de Trabalho, feito pela Anabela. A alteração ao Código de Trabalho. Entrou hoje, eu tenho aqui, vou fazer um vídeo só sobre alterações ao Código de Trabalho. É mais uma alteração. E vou selecionar aqui 3 grandes alterações. A alteração máxima na altura do contrato de trabalho, incluindo renovações, baixa de 3 anos para 2 anos. Isto, eu pessoalmente, quando entrei no mercado de trabalho, fiz 3 contratos, não foi de 3 anos, mas fiz 3 contratos na altura de meio ano, mas fiz 3 contratos. Neste caso, podia ter ido para os 3 anos e agora passa a partir de 1 de outubro, só para os contratos a iniciar no dia 1 de outubro, portanto, a começar hoje, os contratos assinados hoje, é que se começa a aplicar o Código de Trabalho. Neste caso, baixam de 3 para 2 anos, a duração máxima do contrato e os contratos de termo incerto baixa de 6 para 4 anos. Uma outra alteração, o que muda no período experimental. Eu também, quando entrei no mercado de trabalho, entrei com o primeiro emprego, mas entrei para um cargo de complexidade técnica. E nessa altura, por ser um cargo de complexidade técnica, eu estava com um período experimental de 180 dias. Neste caso, agora, quem procura o primeiro emprego ou desempregado de longa duração, esse período experimental passa de 90 para 180 dias. Mantém-se o período experimental, 240 dias para os cargos de direção ou superiores. E não esquecer que os estágios contam para esse período experimental. Só uma nota, a formação que é antigamente ou antes, no dia 30 de setembro era 35 horas, no dia 1 de outubro passa para 40. E agora vem a pergunta, mas passa para 40 e agora sou obrigado a ter 40 horas ou fazemos aqui um rácio e isto no final do ano nós somos obrigados a ter 36,75 horas. O que eu leio da lei é a partir de 1 de outubro, que é hoje, obriga às 40 horas. Logo, no dia 30 de dezembro, tem que ter as 40 horas. 2018 são 35 horas, 2019 já conta as 40 horas. Isso é o que eu leio da lei, a obrigatoriedade das regras, das horas de formação. Mas atenção que as horas de formação não é obrigatório as 35 horas. Vamos esclarecer, se calhar num próximo vídeo, não é obrigatório as 35 horas, há aí um engano, é um direito do trabalhador, as 35 horas, mas não é um dever da empresa. Portanto, as coisas depois jogam, mas no próximo vídeo vou explicar estas 35 horas ou as 40 horas de formação obrigatórias. Mais perguntas. Tenho aqui uma pergunta de uma pessoa aqui desempregada que está a perguntar, nesta altura,
Nesta altura, como é que eu consigo arranjar emprego? Simples pergunta, a pessoa não se quer identificar. Simples pergunta, como é que consigo arranjar emprego? Conselho de quem já passou por isso, porque eu só falo do que eu já passei, não falo de coisas teóricas ou que vem nos livros. Às 8 horas do dia de trabalho, se está desempregado, consciente-se a procurar trabalho. Eu disse trabalho, não disse emprego, disse trabalho. Porque as coisas neste momento não vão para o melhor, não vão para como estava há um ano atrás ou há 2 anos atrás. As coisas ainda hoje, tendem a ir piorando. Portanto, as empresas não estão a abrir, ou pelo menos não estão tantas a abrir, e infelizmente, porque para mim é uma dor isto, infelizmente começa-se a sentir os primeiros sinais. Ainda hoje vimos o caso da Tegopi, vem nos notícias o caso da Tegopi de despedimentos, de trabalhadores sem contar foram despedidos. Muito cuidado. Primeiro, para as pessoas que estão a trabalhar, guardem os vossos trabalhos, deem o vosso máximo, mas para as pessoas que estão a procurar trabalho, nas 8 horas procurem trabalho. E se não encontrarem na vossa área, tentem outras áreas. E quando digo tentar outras áreas, porque ao entrar numa empresa, podem-se ir colocando, ou podem ir subindo, ou podem se deslocando dentro de áreas. Conheço várias pessoas que entraram, e no meu caso, também entrei para a parte da segurança e da qualidade, e depois acabei na produção, que era o que eu procurava. Portanto, entrei por um lado e depois acabo por se ingrar e por ter sucesso noutra função. Tenho um bom currículo, não tenho currículos extensos, como muita gente tem currículos extensos, e para quem é recrutador, e faço vários recrutamentos, e nesses recrutamentos é a primeira página. E na primeira página nós temos que ler. Não é falar mal de quem recruta, mas quem recruta muitas vezes está com 30, 40 currículos e para ver aquilo rápido. E é bom que seja na primeira página do que ter 10 páginas, 8 páginas, 3 páginas e a falar sobre todos os congressos e seminários. Isso não acrescenta em nada ao currículo. Portanto, um currículo simples. Também vamos falar aqui no canal Basílio sobre a forma como nós devemos de apresentar o nosso currículo de forma a termos sucesso. E não chega só a apresentarmos o currículo, também a forma como nos portamos na entrevista. Porque quando nós vamos com muita sede ao pote, o recrutador nota que aquilo não será um colaborador, porque o recrutador vai colocar o seu pescoço por aquela pessoa. E ele vai escolher o melhor dos melhores. E o melhor dos melhores tem que ser uma pessoa disponível, tem que ser uma pessoa que vai dar o máximo. Bom, vamos falar melhor sobre este tema do emprego já e agora. E uma outra pergunta que me fazem uma questão, é uma questão muito estranha deste engenheiro, que é o engenheiro Francisco, pergunta-me: as pessoas são sempre as mesmas? Mudei de trabalho porque as pessoas, depois aqui entre aspas, as pessoas eram cobras. Não sei se tinha cobras, mas eu compreendo o que quer dizer. E volto a encontrar numa empresa maior, numa empresa mais organizada, volto a encontrar as ditas cobras. Ora bem, cobras há em todo lado. Estamos a falar de cobras no sentido figurado. Há as pessoas que não querem o nosso bem. Mas isso, seja na nossa empresa, seja na empresa vizinha, isso é normal. É um ser humano. Nós temos é que cultivar e temos que olhar para o que nós estamos a fazer e simplesmente não dar guarida, não dar força a essas pessoas. Porque quem fala nas costas das outras pessoas, vão falar mal nas nossas costas. Há muito, o conselho que eu posso dar é, eu passo por muitas empresas e o problema das empresas, o primeiro problema é o problema de relacionamento entre as pessoas. E quando o problema de relacionamento entre as pessoas é um problema, isto tudo vem de cima. E não é de Nossa Senhora, é mesmo da liderança. A liderança, muitas vezes, é laissez-faire, deixa andar, ou a liderança promove que as pessoas se deem mal, que as pessoas entrem nos seus confrontos. Estas foram as principais questões. Depois fizeram-me também aqui uma pergunta. Sobre Portugal 2020, mas não foi muito bem a diferença entre qualificação e a diferença
e entre internacionalização. Podemos responder numa próxima, que não foi bem a pergunta, qual é a diferença entre qualificação e internacionalização, devo candidatar-me aos fundos comunitários. Isso dava para horas a falar sobre os fundos comunitários. Um conselho: os fundos comunitários, o objetivo dos fundos comunitários não é reforçar a tesouraria das empresas. O grande objetivo dos fundos comunitários é premiar as empresas que estão a investir e que já iam investir. Quando a empresa entra num pressuposto de fazer um projeto de investimento olhando para a possibilidade de ganhar dinheiro com o fundo comunitário, as coisas já estão erradas. Portanto, o meu conselho é: se vão fazer um investimento, façam, e o fundo comunitário é um prémio que vai ser feito a esse investimento. Penso que está estas perguntas, estas primeiras perguntas no Basílio Responde. Havia muitas mais, mas foram formuladas no sentido de opiniões, só opiniões, nada mais do que opiniões. E deixe-me acabar esta pequena rúbrica, que hoje é mais pequena, de certeza absoluta que na próxima semana vai ser mais tempo, vai haver mais questões. Deixe-me acabar com uma pequenina história. Se calhar todos nós conhecemos essa história. E é a história do leãozinho e do rato. E essa história é para muitas pessoas que pensam que são leões, e não estamos a falar do Sporting. O leão estava na selva e viu um ratinho a passar, prende o rato, veio a comer o rato, e quando o ratinho vai comer o ratinho, e quando está a comer o ratinho, vai quase a comer o ratinho, pede: por favor, solta-me, que um dia ainda te vou ser útil. E claro, como qualquer leão, ri-se do ratinho, como muita gente ri-se daquela pessoa que é pequenina, e disse: deixa, e vou-te soltar. Passados uns tempos, caçadores colocaram as suas armadilhas nas árvores, no chão, que é para levantar as presas e ficar suspenso nas árvores, e o leão que ia passar foi apanhado por essa rede e ficou à mercê dos caçadores. Os caçadores vinham a caminho para apanhar o leão e para o matar, e aparece o ratinho. E o leão pede: ratinho, ajuda-me. E o ratinho roeu-lhe a armadilha. E ele agradeceu, e bastante. E eu tive esta paragem porque lembrou-me de algumas pessoas que nunca se lembram que um dia podem precisar dos ratinhos. E todos nós não podemos ter as nossas crenças limitativas e acharmos que nós somos o pior do mundo, ou nós não somos válidos, ou nós não somos aquelas pessoas valorosas, especiais, que todos nós somos. Eu despeço-me, vou estar no dia 24, tudo correndo bem, vou estar no dia 24 numa palestra empresarial a puxar pelas empresas, em Valongo. E depois eu digo o local, dizer melhor o local, o horário, mas em princípio será dia 24 de outubro, mais para o final da tarde, em Valongo, com um conjunto enorme de empresas. Despeço-me, até uma próxima. Espero que tenham gostado. Espero que tenham gostado deste direto, como é que é de explicar, deste bocadinho que nós tivemos a partilhar. Coloquem as vossas perguntas na próxima terça-feira. Cá estarei para mais uma rúbrica do Basílio Responde. Até à próxima.